Eu fiz uma reflexão essa semana que explodiu a minha mente e vai explodir a sua também. Sabe aquela sensação que você já sabe o que vai acontecer antes mesmo de acontecer, e aí você já fica prevendo o que você vai fazer e já fica aquele sofrimento todo? Então, todo mundo já passou por isso. Mas a reflexão que eu fiz é mais profunda do que isso e pode te ajudar a lidar com as próximas vezes que isso acontecer. Tem mais ou menos um ano e meio que eu moro em região litorânea, só que agora eu estou mais perto da praia ainda. Desde fevereiro de 2026, eu me mudei para um apartamento bem assim, eu olho aqui, eu vejo o mar assim. E aí, por sempre morar aí em região litorânea nesses últimos tempos, eu comprei o ano passado um guarda-sol nessas lojas chinesas mesmo, assim. Ele parecia ser um pouquinho mais reforçado. Não comprei do mais barato, mas comprei assim um intermediário. Ok, usei no verão europeu no ano passado, tudo mais. E aí, quando o verão foi avançando, já chegando perto do outono, eu percebi que começou a ventar mais. E nessa eu fui para a água com a minha amiga e vi o guarda-sol ó, voando. E aí tá, eu voltei correndo, fui lá e finquei mais na areia ainda e voltei para a água. Isso aconteceu várias vezes. Tinha até uma mulher que ficou super brava porque o guarda-sol sempre estava indo para o lado dela. Depois que aconteceu isso, eu fiquei com muito trauma de ir para a água e deixar lá o guarda-sol sozinho. Porque até esse ano, durante a primavera, aqui que o tempo já estava melhor e eu fui para a praia, eu também fiquei nessa e, e daí algumas vezes o guarda-sol também cedeu, inclusive a última vez que estava um dia já agora no verão de muito calor, a haste quebrou, o guarda-sol virou para cima e eu tentando usar ele quebrado mesmo, enfim, me revoltei e comprei outro guarda-sol, muito mais caro aí, eu tirei escorpião do bolso. É mais caro, super reforçado, assim, bem top. Tem até, ó, eu peguei uma parte dele para vocês verem. Tem aqui, ó, essa parte de fincar mais na areia, assim, que vai, né, rosqueando. E também eu trouxe do Brasil isso daqui, é tipo uma, né, não sei se chama bomba, não sei como pode chamar isso, que é para fazer que o buraco na areia fique cada vez mais profundo. Então aí a chance do guarda-sol cair é quase zero. Mas mesmo assim eu me peguei na praia, super assim tensa. Eu não conseguia relaxar. Eu gosto muito de ir para a praia sozinha e ler livro, principalmente de domingo de manhã, sentir a brisa do mar, fazer as minhas orações e agradecer pela semana, tudo mais. Eu não conseguia ficar o tempo todo segurando na haste. Assim, qualquer brisa leve que tinha, eu ficava olhando, ai meu Deus, vai cair. E assim foi umas 3, 4 vezes que eu fui para a praia. E aí eu comecei a refletir, cara, eu estou numa situação diferente, esse guarda-sol é muito mais reforçado, eu tô mais prevenida agora. Eu tenho essa bomba que deixou o buraco mais profundo, tá bem fincado lá, não vai acontecer nada. E por que que eu estou assim? Eu comecei a questionar e pensar nos nossos traumas. Como muitas vezes situações acontecem com a gente, sei lá, o emprego tóxico que você tinha um chefe terrível, e aí você vai para um emprego melhor e sempre acha que o novo chefe vai agir igual. Ou acontece muito em relacionamento amoroso também. Se teve namoros, casamentos, noivados, enfim, péssimos, não tem uma história boa para contar, e aí de repente você conhece uma pessoa legal e você sempre está esperando o pior dessa pessoa, porque na sua vida você sempre recebeu o pior. Então, você já fica ali pensando que a pessoa vai te sacanear, ou até mesmo de amizade. Tem muita gente, assim, super bodeada com essa história de ter amigo, porque foi traído, porque a pessoa deu um monte de mancada. Isso para tudo. A gente sempre fica nesse modo defesa, e isso é natural, né? Chamado de trauma de repetição, que o nosso cérebro, ele já
tem ali uma ação pronta, como se fosse uma autodefesa. Mas isso não é bom pra gente, porque assim como uma coisa que eu aprendi muito num retiro de meditação que eu fui, eu até já tô para gravar um vídeo para falar isso, que eu fui no retiro de meditação do silêncio, que é 10 dias com a boca calada, sem falar nada, só meditando. E eu aprendi durante esse curso, esse retiro de meditação, que a vida é impermanente. O que isso quer dizer? Até um exemplo que eles deram lá no retiro é assim, que até um mar, o rio, ele não vai sempre estar ali, a água não vai estar sempre no mesmo lugar, porque a água está em movimento ali com a correnteza e tudo mais. Se você nadar em um rio, em um mar, em um lago, nunca vai ser a mesma coisa. E a vida é assim para tudo. Só que muitas vezes a gente está repetindo ciclos ruins, que daí parece que é uma coisa assim que trava a gente. Só que assim, não dá para viver assim. Porque senão a gente nunca vai aproveitar o novo e até bloquear coisas diferentes e positivas de acontecerem, porque a gente fica tanto atraindo aquela situação ruim que pode vir a acontecer mesmo. Até tem um relato na Bíblia, no livro de Jó, que Jó é aquele cara que sofreu pra caramba aí, lá na Bíblia. Que ele falava assim, que o que mais temia ele aconteceu. Que para quem não sabe o contexto da vida de Jó, Deus permitiu, por um contexto específico, para ver a fidelidade de Jó, se Jó ia ficar praguejando Deus ou não, ou se ele ia permanecer fiel, aceitando ali os processos. Então foi uma prova de Deus para Jó. Ele perdeu família, perdeu filhos, dinheiro, todas as riquezas que ele tinha, ele ficou doente, então ele estava literalmente na merda, essa é a palavra. E daí ele falava assim que tudo que ele temia aconteceu a ele, então ele ficou naqueles pensamentos, então atraíram aquilo para ele, então ele tinha medo ali de perder as riquezas dele, os filhos, e tudo que ele tinha, saúde, e realmente aconteceu, porque ele mentalizou. Então muitas vezes a gente fica nessa ali. Então eu tentei evitar, eu pensei assim, se eu ficar aqui com esse guarda-sol segurando, eu vou assim atrair, daqui a pouco realmente esse negócio vai voar de novo. Então o que eu fiz, e eu me forcei muito, de verdade, porque as situações que eu passei na praia das pessoas me xingando, assim, me traumatizou. Eu me permiti relaxar. Por exemplo, eu via que estava todo mundo na praia, deitado lá, tomando sol, ou cada um debaixo do seu guarda-sol, curtindo ali a sombra. Eu pensei, eu vou fazer o mesmo do que eles. Eu vou ficar 5 minutos sem segurar essa haste aqui, só realmente curtindo o ambiente aqui. E aí, assim, eu me permiti. Uma vez que eu fui, eu olhei, fiquei lá de boas e tal. Aí às vezes eu dava uma olhadela e tal. Eu comecei a ler um livro. Quando eu vi, isso eu tô falando várias vezes que eu fui durante esse verão de 2026. E aí eu vi que realmente uma hora eu cochilei na praia, finalmente eu relaxei. Não tô no meu 100% ainda bate ainda umas piras na cabeça, mas aí o que eu vi com essa situação? Teve, assim, brisas fortes e o guarda-sol, ele segurou bem. Por quê? Porque é uma situação diferente, é um guarda-sol mais reforçado, que já está mais preparado para esse tipo de situação. E assim a gente vai, leva um tombo, uma porrada, um golpe baixo da vida, só que daí a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais preparado para isso. Isso não significa uma autodefesa, que você não vai permitir o novo na sua vida, mas a gente está com o olho mais aberto, assim como para amizade, que a gente às vezes tem mais cautela ali quando está conhecendo alguém, não se abre tanto no começo, assim, o equilíbrio vai indo aos poucos ali, não é estar fechado para a pessoa. E assim também em trabalhos, de repente você tem um trabalho super ruim, mas você está em uma empresa que parece ser muito boa, então você vai dando uma chance ele observando aqui, ali, e esse é o ideal, porque se a gente ficar sempre ali, não dá. Então é pensar o quê?
a vida é impermanente, as situações não são as mesmas, você tá mais madura, você tá mais consciente, então é realmente relaxar e aceitar o novo. Então, o que eu quero deixar aqui como reflexão final é essa: se permita. Você tem as suas feridas, eu tenho as minhas, não tem como apagar o passado e o que a gente viveu, mas tem como a gente transformar isso e entender que a vida é impermanente, situações são diferentes, você está mais madura, principalmente se você investiu em autoconhecimento, seja com terapia, seja com vídeos no YouTube, seja com livros, seja conversando com outras pessoas que estão interessadas nisso também, se você está evoluindo. Então, as chances de acontecer uma coisa, um ciclo repetitivo, é muito mais difícil. Então, relaxa, permita um novo na sua vida e o que aconteceu de ruim lá não significa que vai acontecer agora. Pensa nisso e me fala aqui nos comentários o que você ainda não consegue relaxar, que você está sempre ali se auto-sabotando e está sofrendo ali e não consegue pensar que pode acontecer diferente com você. Me conta aqui, isso acontece com todo mundo. Eu dei esse exemplo simples aqui do guarda-sol, mas eu mesma, quando tiver um novo relacionamento amoroso, eu vou precisar praticar isso, de entender que a outra pessoa não tem nada a ver com os relacionamentos anteriores que eu tive e que eu vou ter também, se eu quero ter alguém na minha vida, ir lá e me entregar e deixar as coisas acontecerem. Então, para você, fica aí a mesma reflexão. Se você puder, curte aqui esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que precisa também dessa reflexão de deixar um pouco os traumas do passado e realmente viver a vida, até porque a vida é muito curta, então a gente tem que aproveitar e ir ao máximo. Manda para alguém para ajudar o algoritmo do YouTube a distribuir mais o vídeo para quem aí precisa e está interessado em aprender mais, para quem busca aí mais autoconhecimento. E também, se você puder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu posto vídeo novo que pode te ajudar muito aí no seu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Um beijo e até o próximo vídeo.